Fala, criminalistas! Sejam todos muito bem-vindos para mais essa live como construir como excluir a qualificadora do inciso 4 de um homicídio, lá do 121, parágrafo 2º. O objetivo dessa live hoje é fazer com que você aprenda a analisar a aplicabilidade correta dessa qualificadora e assim evitar que a mesma seja utilizada aí de forma equivocada pela acusação e, com isso, prejudica o seu cliente, ok? Para quem ainda não me conhece, Fabiano da Loca, advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, criador de um programa chamado Mentoria Penal na Prática, onde eu ajudo advogadas a tornarem-se criminalistas experientes em apenas um ano. Como que isso é possível, Fabiano? A partir de um método que eu criei de estudo e trabalho, e que, a partir de um acompanhamento que eu e minha equipe, meus tutores, fazemos por um ano, é possível você, criminalista, tornar-se experiente em apenas um ano, tá? E já é sabido, né? Com a experiência, automaticamente você terá reconhecimento, faturamento e influência aí na sociedade, ok? São essas as benesses, né, de ter experiência na área criminal. Bem, você já sabe que nós fazemos live todas as terças-feiras, às 19 horas, e às quintas-feiras, 21 horas. Então, nós sabemos que tem encontro marcado aí, todas as terças, todas as quintas, ao vivo, sempre com uma temática bacana, tá? De acordo aí com o meu método, né? Nós trabalhamos dentro do meu método em cima de 3 pilares. Primeiro pilar, gestão estratégica, tá? Segundo pilar, conhecimento prático, e o terceiro é um acompanhamento, né? Então, esses 3 pilares eu trabalho dentro da mentoria, e para vocês aqui, que de repente não faz parte da mentoria ainda, toda terça e toda quinta eu disponibilizo material bacana para vocês atingirem aí, tá? A alcançar essa experiência necessária para advogar na área criminal em apenas um ano. A live de hoje, tá? Eu trago um tema muito importante, tá? Que é como excluir a qualificadora do inciso 4 de um homicídio, tá? E antes de nós adentrarmos o conteúdo propriamente dito, temos que ler o artigo. Qual qualificadora que é essa, né? Artigo 121 diz o seguinte: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. E no parágrafo 2º, diz que o homicídio é qualificado quando, né? Se o homicídio é cometido, e aí vem o inciso 4. A traição, a emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. É isso que diz a lei. Bem, por que eu trouxe à baila dessa live, essa temática? Por que é tão importante isso? Porque essa é uma das qualificadoras do inciso 4, motivo que dificultou a defesa da vítima, ou impossibilitou a defesa da vítima, sem dúvida é uma das qualificadoras que mais o Ministério Público, mais a acusação utiliza de forma equivocada na acusação do seu cliente. Pode apostar. De repente, o delegado manifesta pelo artigo 121 caput, pelo homicídio simples, mas o MP denuncia com base nesse inciso 4. Motivo que dificultou a defesa da vítima. Por um homicídio simples ou, de repente, uma outra qualificadora, e o MP, no momento da acusação, deflagra a ação penal, não somente naquilo que o delegado relatou no inquérito, mas acrescenta especificamente essa qualificadora. Isso é muito comum, tá? Como eu disse, é uma das qualificadoras que mais você vai passar por tal situação. Com absoluta certeza, na sua carreira profissional, uma hora ou outra, você vai deparar-se com tal situação. De repente, o delegado, como eu disse, relatou no inquérito por um homicídio simples ou alguma outra qualificadora, e o Ministério Público, na ação penal, deflagra, especificamente, acrescenta essa qualificadora.
pode apostar e esteja preparado para fazer uma defesa para o seu cliente quando isso acontecer. Olha só. Por que o Ministério Público tanto utiliza de forma equivocada essa qualificadora do inciso 4, ou seja, motivo que dificultou a defesa da vítima? Por quê? Porque essa é uma das qualificadoras muito mais genérica. É uma das genéricas, lá do parágrafo 2º. Ok? Ela é análoga à traição, emboscada e dissimulação. Lá no início desse inciso, traz traição, emboscada e dissimulação, como nós vimos. E, ao final, é a forma genérica que o legislador trouxe para esse inciso. E quando é genérico, aceita interpretações. E é por isso que o Ministério Público utiliza tanto essa qualificadora. Na maioria das vezes, de forma equivocada. Esteja muito atento para isso, criminalista. Ok? É uma qualificadora genérica, ela não é uma qualificadora casuística, conforme a traição, emboscada e dissimulação, que a lei diz claramente o que é. De repente, o Ministério Público traz isso. Por que ele acrescenta essa qualificadora? De repente, um entendimento equivocado, como eu disse, pelo fato dela ser genérica, aceita interpretações. Então, o delegado fez todo o inquérito, trabalhou no inquérito, relatou o inquérito, e o Ministério Público, ao olhar para as circunstâncias que envolveu o delito, ali do seu cliente, ele entende que agiu ali por um motivo que dificultou a defesa da vítima, e aí ele acrescenta ao relatório do delegado essa qualificadora no momento da deflagração da ação penal, porque o Ministério Público, que é o detentor da ação penal, ele não é obrigatoriamente, não está vinculado ao inquérito policial. Então, pode ser por esse motivo. Pode ser também uma carta na manga da acusação para tornar uma pena mais gravosa. De repente, o promotor, mesmo sabendo que não seria um caso, né, da incidência dessa qualificadora, desse inciso, na sua forma genérica, né, na forma como motivo que dificultou a defesa da vítima ou impossibilitou, e mesmo assim, para tornar uma pena mais gravosa, não vou deixar no simples, vou colocar essa pena, vou colocar essa qualificadora para aumentar a pena. Pode ser estratégia da acusação. E o objetivo dessa live é realmente que você esteja preparada, para identificar quando realmente é caso da incidência dessa qualificadora ou quando não é. O objetivo dessa live é essa, para você saber os caminhos também para excluí-la em caso de incidência dela de forma equivocada pelo Ministério Público. Compreendido, pessoal? O segundo ponto, na realidade, é o seguinte. Você precisa, para você identificar e saber o caminho para excluir essa qualificadora, no caso concreto do seu cliente, entender em que consiste essa qualificadora. Você precisa entendê-la. Ok? E eu preciso necessariamente fazer fazer para vocês aqui um overview de forma bem rápida, algo mais didático para que vocês possam entender. Olha só, as qualificadoras, lá no 121, parágrafo 2º, elas podem ser de natureza subjetiva, ok? Diz respeito ao agente. Então, exemplo, Fabiano, motivo fútil, motivo torpe. Diz o quê? Essa é de natureza subjetiva. Feminicídio, natureza subjetiva. Diz respeito que direto ao agente, a quem cometeu. É algo subjetivo. Ou as qualificadoras de natureza objetiva. As qualificadoras de natureza objetiva, lá do parágrafo 2º do 121, que qualifica, que traz a hediondez para o crime de homicídio, diz respeito ao meio ou modo da execução do crime. Ou seja, são objetivas. Mas, qual que é a diferença na prática disso?
Toda a diferença, olha só. As qualificadoras de natureza subjetiva, como motivo fútil, motivo torpe, feminicídio. Vamos supor que o seu cliente cometeu um delito por motivo torpe. Vou dar um exemplo. Seu cliente matou um familiar, um acidente, né, pai ou mãe, para poder ficar com a herança. É um motivo torpe. Ok? É um motivo torpe. E para isso, ele precisou de mais uma pessoa, um coautor. E esse coautor, ou partícipe, quando verifica-se que há um motivo torpe, ou seja, que ele matou para ficar com a herança, o seu cliente, automaticamente, como é natureza subjetiva, esse partícipe, esse coautor, vai responder por homicídio, mas não pelo motivo torpe. Por quê? Porque esse motivo é de natureza subjetiva. Ora, o seu cliente, esse outro partícipe, perdão, qual que é o interesse dele em matar uma outra pessoa, esse ascendente do seu cliente, se ele não vai ficar com a herança? Por isso que é de natureza subjetiva. Ele responde por homicídio, mas essa natureza subjetiva, essa qualificadora não vai estender-se a ele. Então, o seu cliente responde por homicídio qualificado e esse outro que ajudou, homicídio simples. Ok? De outro norte, no outro giro, nós temos de natureza, as qualificadoras de natureza objetiva. Essas, como eu disse, diz respeito ao meio ou modo que é feito, que é executado o crime. Vamos supor, nesse exemplo, o seu cliente, ele comete um crime utilizando veneno ou explosivo. Ok? Ora, quem participar com ele, o partícipe ou o ator, ambos vão responder por um homicídio qualificado, porque utilizou o mesmo meio ou o mesmo modo. Ou seja, qualificador de natureza objetiva, que o seu cliente vai responder por ela, vai ter a incidência, automaticamente vai o quê? Estender-se para esse outro partícipe, esse outro corréu. Essa é a diferença de qualificador de natureza subjetiva e de natureza objetiva. Uma estende aos corréus, o outro, de natureza objetiva, não. Perdão, né? De natureza subjetiva não estende e a de natureza objetiva estende. Compreendido, pessoal? Fabiano, como que eu faço para saber se há incidência dessa qualificadora específica que nós estamos estudando hoje, que é lá do parágrafo 2º, ou seja, o motivo que dificultou a defesa da vítima? Como que eu vou saber se essa incidência está correta ou não por causa do meu cliente? Basta você analisar os fatos descritos na denúncia. Verifique as circunstâncias que envolveram a conduta do seu cliente. Verifique se há presença de um elemento chamado surpresa. Surpresa. O seu cliente pegou de surpresa a vítima. A vítima não esperava. Não era possível ela prever que seria morta pelo seu cliente, seria vítima de homicídio pelo seu cliente. Há esse elemento surpresa de uma forma bem patente ali nos fatos, nas circunstâncias, né, narradas ali pelo Ministério Público? Será que há? Foi imprevisível essa atitude tomada pelo seu cliente? Foi imprevisível? Foi de surpresa? Você precisa analisar as circunstâncias do delito. Vou te dar um exemplo. Exemplos é bom e é bom de bastante. E vou compartilhar com vocês situações de prática que aconteceu no meu escritório. Teve já há alguns anos, meu cliente estava sendo acusado de que matou a vítima, fulano, e
houve a incidência dessa qualificadora. Então, homicídio qualificado pelo quê? Pelo inciso 4, né? Pelo inciso do motivo que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Tinha facadas nas costas da vítima. Então, o Ministério Público denunciou. Ora, mas as provas estavam ali fartas dentro do processo e que eu e os demais advogados que nós instruímos o processo nesse sentido, de que, por mais que houve facadas nas costas, mas teve facadas também na frente do corpo, no braço, em várias regiões. Por que isso, essas facadas? Porque ambos estavam lá, estavam fumando, né, fumando maconha ali, ingerindo bebidas alcoólicas também, e dado momento, esse meu cliente acabou discutindo com esse outro, ele puxa uma faca e começa a brigar, dar uma luta corporal ali, e ele acaba matando essa vítima. Matando essa pessoa. E a grande questão que nós batemos era, ora, e isso com testemunha ocular, de uma testemunha lá que viu toda a cena, e confirmou o juízo. Bom, eles estavam lá fumando, bebendo, dado momento começou uma briga, uma discussão, e ambos entraram em vias de fato, em luta corporal, e o fulano pegou uma faca e acabou desferindo várias facadas contra a vítima. Devidamente comprovado isso nos autos. O juiz pronunciou com homicídio qualificado, pelo motivo que dificultou a defesa da vítima, e nós conseguimos reverter no tribunal. Ou seja, ele foi para a júri sem essa qualificadora. Ok? E por isso que você tem que analisar no caso concreto, ora, se tinha uma briga, o cara puxou uma faca, não foi imprevisível essa atitude, não foi um elemento surpresa. Elemento surpresa se não tivesse tido briga, se ele tivesse lá e, né, o meu cliente de repente pegasse uma faca e desferisse nas costas, né, sem nenhuma defesa para a vítima, mas não. Comprovou-se nos autos que ela realmente tinha esse episódio lamentável, foi precedido de realmente uma briga, uma discussão, e ela viu a faca, no entanto, que acabaram brigando, né? Acabaram entrando em vias de fato. Então não teve esse elemento imprevisível, não teve esse elemento surpresa apto à incidência dessa qualificadora, do motivo que dificultou a defesa da vítima. Esse elemento surpresa, essa imprevisibilidade na conduta do seu cliente. E para isso, como eu disse, você tem que analisar as circunstâncias que envolveram toda essa cena, toda essa conduta, todo o fato delituoso ali. O processo é feito nos detalhes. Vou te dar um outro exemplo. Recentemente, estamos com esse processo ainda advogando. Um cliente está sendo acusado de um homicídio qualificado, né, duas qualificadoras ali, duplamente qualificado, no sentido de, primeiro, motivo fútil, e motivo que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Segundo o Ministério Público, entendeu que o meu cliente, quando saca a arma, não deu oportunidade para a vítima se defender. Por isso que essa incidência dessa qualificadora é tão utilizada pelo Ministério Público, pela acusação, porque qualquer coisa eles tentam encaixar nisso, ou, como disse, os dois motivos, ou para tentar, ou por desconhecer, de forma equivocada mesmo, uma interpretação equivocada, ou mesmo para prejudicar, para tornar a pena mais elevada, mais grave, mais gravosa, né? Então, esses dois motivos. E, nesse exemplo específico, o meu cliente, ele pega uma arma, começa ali uma discussão também, ele aponta a arma para a cabeça da pessoa e fala, posso atirar? Olha só que situação, posso atirar? E a vítima falou, pode, e ele pega e atira. Ora, onde está o elemento surpresa nesse caso? Onde está a imprevisibilidade? A vítima, inclusive, olha para ele e fala, não, pode atirar, pensando que ele não ia atirar.
e o cliente vai e atira. Olha só que situação. Mas eu quero que vocês entendam as circunstâncias que envolvem isso. Quero que vocês analisem a partir de hoje a denúncia, quando for deflagrada em desfavor do seu cliente, justamente nessas nuances, nesses pormenores. Ora, como que há o elemento surpresa, como que há imprevisibilidade, nesse caso específico, onde ele aponta a arma e fala, posso tirar? Saquear esse elemento? Ele viu a arma, a vítima viu. Ele falou, pode atirar. Não há o elemento. Pode ter, sim, um elemento motivo fútil, mas, de forma alguma, essa qualificadora que o Ministério Público está pedindo a incidência dela. E, nos seus casos práticos, vai acontecer muito. Então, pessoal, a dica é, a orientação é, instrua o processo. Você sabe que o homicídio é pelo tribunal do júri, o rito, né? Então, ele é por duas fases. O rito tem duas fases. A primeira fase pelo juiz singular, depois pelo tribunal do júri, pelos jurados ou pelo conselho de sentença. Instrua o processo logo na primeira fase, ali no juiz singular, a fim de que fique claro que não houve o elemento surpresa, essa imprevisibilidade na conduta do seu cliente. Demonstre isso. Instrua o processo nesse sentido. Ali na audiência de instrução e julgamento, rebata isso. Traga à tona, onde que está esse elemento surpresa? Tenta extrair das testemunhas justamente essa questão. Ora, cadê o elemento surpresa? Circunstância que envolve o fato delituoso não tem imprevisibilidade. Pelo contrário, era previsível o que ia acontecer. Você pode instruir o processo nesse sentido. Lá em seus memoriais ou alegações finais, orais, após essa instrução, você abre um tópico sobre o elemento surpresa, a ausência desse elemento surpresa, ou sobre a previsibilidade da conduta. Ora, se o seu cliente chegou com uma arma, você já viu uma briga anterior, você já viu um estágio de animosidade que precedia esse fato delituoso, esse momento, esse ápice ali da circunstância, né, do delito. Ora, se tinha algo que precedia, e o seu cliente chegou com uma arma, e ele viu a arma e mesmo assim não reagiu, mas ele viu, ele poderia ter reagido. Não é elemento surpresa. É diferente se ele atirasse para as costas. Ok? Então, essa qualificadora realmente é muito utilizada de uma forma equivocada pela acusação e que é papel nosso, da defesa, demonstrar que realmente, muitas das vezes, está equivocada essa incidência. Não estamos falando ali de surpresa, de imprevisibilidade. Pelo contrário, era previsível a ação. Conforme esse caso que eu trouxe para vocês, que nós estamos ainda advogando, está em processo aberto. Ora, como que o cliente chega, né, o algoz ali, né, aponta uma arma para a cabeça da pessoa e fala, posso atirar? E a pessoa pode, pensando que ele não ia atirar, óbvio, e ele atira. Cadê o elemento surpresa disso? Então, é nesses pontos, nesses detalhes, que você tem que trazer à tona. E como que você faz isso? Na instrução na audiência de instrução de julgamento. Deixe bem claro isso. E corrobore toda essa estratégia que você fez durante o processo em suas alegações do memoriais escritos. Abra um tópico específico disso. Sobre a ausência dessa imprevisibilidade. Sobre a ausência desse elemento surpresa, que é o que configura, que é o que traz realmente a incidência dessa qualificadora, do inciso 4. Fabiano, o que eu faço? Fiz tudo isso, como que eu devo tomar de atitude em caso de pronúncia com a qualificadora, mesmo assim, o juiz não acatar o meu pedido? O que eu devo fazer? Devo aguardar o júri sem recurso ou interpor o recurso em sentido estrito? Que da pronúncia não é apelação, da pronúncia é o rese. O que eu devo fazer? Qual que é a melhor estratégia?
E a resposta, criminalista, anote isso. Nunca deixe essa matéria de direito para os jurados apreciarem. Jamais. Eles não têm conhecimento técnico. Eles são leigos. Por isso que é importante você interpor o recurso em sentido estrito. Se houver a pronúncia, recorra ao seu tribunal. Nunca deixe essa questão de direito para os jurados apreciarem. Por mais que de repente seja mais rápido, um júri ali, mas não corra esse risco do seu cliente ir por um júri com uma acusação de homicídio qualificado. Não, recorra e explique isso para o seu cliente. Fala, olha, vai demorar um pouquinho mais para você ir a júri, mas é necessário, eu preciso quebrar essa qualificadora. Você precisa ir para um homicídio simples ou diminuir, de repente, duplamente qualificado, você diminui para só uma qualificadora. É importante você explicar isso para o seu cliente e recorrer quando houver a pronúncia nessa coincidência dessa qualificadora. Óbvio, como eu disse, se você analisar que realmente não é cabível, né, que não houve o elemento surpresa. E no seu recurso, foque tão somente na ausência dessa qualificadora. Foque tão somente nessa ausência da qualificadora. Ah, Fabiano, devo colocar no meu recurso a questão de mérito ali, a questão de que não foi ele e tal. Não, foque na qualificadora. Você está recorrendo para quebrá-la. Tá? Não tira a atenção dos desembargadores. Não tire a atenção, foque nisso. Tão somente nessa qualificadora. Perfeito, pessoal? Criminalistas, olha só, uma outra orientação para vocês. Orientação prática, tá? Fabiano, e se eu não fui o advogado, não for o advogado da instrução da primeira fase e o cliente me contratou tão somente para o júri ou de repente o cliente contratou para entrar com recurso e o conselho de sentença condenou na qualificadora. Agora nós estamos falando não de juiz singular pronunciando com a incidência da qualificadora, nós estamos falando do conselho de sentença no tribunal do júri condenando o seu cliente pela qualificadora. O que você deve fazer? Devo recorrer? E a resposta é sim. Fabiano, devo entrar com um recurso em sentido distrito? A resposta, lógico que não. Aqui é o quê? Decisão sentença proferida, né, pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. O recurso é a apelação, pessoal. Tá? Pronúncia, você vai entrar com o recurso chamado recurso em sentido distrito. Eu rezo. A sentença proferida lá pelo tribunal do júri, pelos jurados, pelo conselho de sentença, é apelação. Então, cuidado com isso, só muda um recurso do outro. Muito cuidado, anote isso. Tá? Então, o conselho de sentença condenou o seu cliente nessa qualificadora. E você entende que realmente não houve esse elemento surpresa, essa imprevisibilidade. Você fala, vou recorrer para poder quebrar isso. Recorra por meio de uma apelação. E, novamente, foque tão somente nessa ausência da qualificadora. Nessa imprevisibilidade, nessa ausência da imprevisibilidade. Demonstra que foi previsível as circunstâncias, a conduta do seu cliente e que não pegou de surpresa a vítima. Fabiano, mas o que acontece, tá, lá no tribunal se eles acolherem essa minha qualificadora? Ele continua condenado a uma reforma para um homicídio simples, se for o caso? E a resposta é não. Se o desembargador, se o Tribunal de Justiça reconhecer que houve que não houve, né, perdão, a incidência dessa qualificadora, que nos fatos realmente ali é motivo de exclusão dessa qualificadora, porque não houve elemento de surpresa, se eles chegarem nesse acordo, não vai anular parcial, pelo contrário, vai anular a sentença proferida inteira pelos jurados. Ou seja, e o seu cliente será submetido a um novo tribunal de júri. Anula todo o júri. Não tem parcial. Excluiu uma qualificadora para o tribunal, anula-se tudo e faz um novo júri. É assim que funciona. Compreendido, pessoal? E lembre-se, sempre foque
né, para demonstrar, com base nos fatos ali, a ausência desqualificadora, a ausência de surpresa. Pode ter a absoluta certeza, tá, que vocês, na sua carreira profissional como advogado criminalistas, irão precisar manejar tudo que eu falei nessa aula. Instruir o processo, trabalhando essa questão da qualificadora, objetivando excluí-la, tá? Do inciso 4, e com certeza vocês vão ter muito êxito, tá? Seguindo certinho ali, instruindo da forma que eu falei e entrando com os recursos cabíveis. Vocês vão presenciar isso na vida profissional de vocês e estejam preparados. Agradeço muito a presença de todos. Espero realmente ter os ajudado. Um ótimo final de semana, tá? E até terça. Você sabe que toda terça às 19, toda quinta às 21 nós temos nosso horário, nossos encontros marcados aqui ao vivo. Beleza? Criminalistas, fico muito feliz com a presença de todos mais uma vez. Bons estudos e sucesso a todos. Valeu!